Prisão após condenação em segunda instância. Fazia tempo que você não ouvia esse termo. Hoje nós vamos discutir ele aqui na Rádio Bandeirantes. Discuti-lo, né? Para ficar mais correto o português aqui. Com o procurador de Justiça do Rio de Janeiro, professor de Direito Processual e Penal da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Marcelo Rocha Monteiro, que está conosco, é um especialista nas questões ligadas à segurança pública e está mais uma vez ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes para conversar com os nossos ouvintes. Tudo bom, doutor Marcelo? Como vai o senhor? Bom dia, tudo bem? Estamos com um probleminha no som aqui, vamos refazer a conexão com o doutor Marcelo. Enquanto nós estamos reconectando, vou lembrar, viu, Thaís e Cláudio, para o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes. Boa, olha, Pedro, faz tempo que a gente não fala desse assunto mesmo, hein? Esse que é um tema marcado por indas e vindas. Parou no Supremo Tribunal Federal, né, no caso invocado lá pela defesa do ex-presidente Lula, em que o Supremo, mais uma vez, trancou a possibilidade da prisão daqueles que já estão condenados após a segunda instância. Desde o começo dessa última década, né, da década passada, nós tivemos decisões do Supremo díspares a respeito desse posicionamento. Mudava a composição ali dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Vez por outra, nós tínhamos a vigência da autorização da prisão dos condenados depois da segunda instância e vez por outra, como agora, esse entendimento de que não se pode prender após a segunda instância. É preciso aguardar o julgamento de todos os recursos, claro que se não tiver nenhuma outra cautelar, né, prisão temporária, prisão preventiva, que mostre ali outro aspecto no processo daquele réu. Então essa é uma questão muito controversa. E por que estamos trazendo o tema aqui no Jornal da Bandeirantes, gente? Porque há um projeto de alteração do Código de Processo Penal que está sendo debatido pela Câmara Federal. O relator é o deputado João Campos, né, que é o autor também do projeto, e que retira da lei esse trecho do artigo 283 que previa que ninguém pode ser preso antes do trânsito em julgado do processo. Então, alteraria mais uma vez esta questão sem que seja um julgamento, e assim um dispositivo na nossa legislação. Há juristas que entendem, né, Cláudio, Thaís e doutor Marcelo, que nós temos um posicionamento constitucional a respeito desse tema. Há juristas que entendem que mudando a legislação infraconstitucional já é o suficiente para mudar esse entendimento. Doutor Marcelo, já vou emendar a primeira pergunta então para o senhor sobre esse tema. Depois de apresentar, o senhor já está mais do que familiarizado com ele, estuda há muito tempo isso e vai trazer informações para os nossos ouvintes, mas eu pergunto ao senhor, é uma questão constitucional ou é uma questão infraconstitucional? Precisa de uma PEC ou uma mudança no Código de Processo Penal é suficiente para mudar esse entendimento? Muito bom dia para o senhor. Bom dia a todos. Diante do entendimento do Supremo de que o que se costuma chamar de princípio da inocência ou de presunção da inocência acarretaria essa exigência do trânsito em julgado para que se pudesse cumprir a pena de prisão. O Supremo já adotou esse entendimento, já mudou de ideia, voltou outra vez, então ele oscila, não é? Mas o último entendimento é que você tem que aguardar o trânsito em julgado no último tribunal, na última instância, que é o próprio Supremo, para só aí se poder cumprir a pena, iniciar o cumprimento da pena de prisão. Então, diante disso, o Supremo considerou essa interpretação. O que a Constituição diz ninguém poderá ser considerado culpado, senão após a condenação definitiva, quer dizer, o trânsito em julgado da condenação, a condenação contra a qual não cabe mais nenhum recurso. Esse ninguém poderá ser considerado culpado significa que a pessoa não pode começar a cumprir a pena? O Supremo já entendeu que sim, já entendeu que não, agora entendeu que sim outra vez. Então, seria uma questão constitucional, você teria que modificar esse dispositivo da Constituição, né? Na verdade, você teria que a estratégia que está se utilizando no Congresso, que pode ser adequada, é que você não considere mais como recursos, o que hoje a gente chama de recurso especial, recurso extraordinário, que levam o processo para a terceira instância, que é o STJ, ou para a quarta instância, que é o Supremo.
Então, o trânsito em julgado se daria depois da condenação em segunda instância. Tá? Você poderia até impugnar essa condenação em segunda instância no STJ ou no Supremo, mas através de uma revisão, do que a gente chama de revisão criminal, um tipo de ação que é para desconstituir uma decisão que já transitou em julgado. Mas a decisão seria considerada definitiva, transitada em julgado, quando ela fosse confirmada pelo Tribunal de Segunda Instância. Então, na prática, isso permitiria que, uma vez condenado em segunda instância, tá, já se pudesse dizer, olha, esse camarada foi condenado definitivamente. Então, ele já pode cumprir pena. Tá? Esse é o caminho que o Congresso, aparentemente, vai seguir. Fazer uma mudança na Constituição, deixando de considerar os recursos que levam à terceira e à quarta instância como recursos. Tá? Doutor Marcelo? Sim. Doutor Marcelo, muito bom dia. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação, assim, que tipo de prejuízo do ponto de vista da execução penal, do ponto de vista da punição de bandidos, o Brasil passou a ter, né, ou pode contabilizar, entre aspas, a esta altura, depois da decisão do Supremo Tribunal Federal de acabar com o princípio da prisão após a segunda instância. Olha, eu gosto sempre de trabalhar com exemplos, né, de casos concretos. Então, vou dar um exemplo aqui, que é o ex-senador Luiz Estevão, de Brasília. Ele foi condenado em 2006 a 31 anos de prisão por envolvimento naquele caso de desvio de verbas de corrupção na obra do Fórum Trabalhista de São Paulo, que também levou à condenação daquele conhecido juiz Nicolau, né, que até, se não me engano, já é falecido. Então, o fato era de 90, o fato veio à tona em 99. Tá? A condenação em primeira instância se deu em 2006, que já é uma coisa demorada, né? Um fato que se descobriu, não foi nem praticado em 99, foi praticado antes. Mas veio à tona em 99, ele foi cassado, ele era senador, foi cassado em 2000, a condenação em primeira instância veio em 2006, 31 anos de prisão. Não é? Quer dizer, em vários países do mundo ele seria preso imediatamente, sem prejuízo de ter direito de recorrer. Mas a pena seria cumprida imediatamente. Por quê? Porque ele teve direito ao devido processo legal, teve direito à ampla defesa, contou com bons advogados, mas foi julgado e condenado. Né? Mas não, como foi uma condenação em primeira instância, tá? Ele não podia ser preso. Ele passou, então, 10 anos interpondo nada menos do que 36 recursos. Imagina, 36 recursos, com que finalidade? Evidentemente que a finalidade verdadeira não era rediscutir a questão, porque ele sabia que as provas eram suficientes para condená-lo e que a condenação seria mantida como efetivamente foi. Mas os 36 recursos serviram para empurrar para frente o trânsito em julgado da condenação. Tá? Ele só veio a ser preso em 2016, 10 anos depois, e assim mesmo porque naquele momento o Supremo havia voltado a entender que era possível a condenação em segunda instância. Com o entendimento atual, né, que exige o trânsito em julgado na última instância, ele estaria solto até agora. Né? Então você veja, um réu consegue utilizar esse expediente, né, de empurrar para frente o trânsito em julgado da decisão através da interposição de 36 recursos. Você imagina se faz sentido 36 recursos? Né? Isso não faz sentido nenhum, a não ser que o sentido seja o que efetivamente foi: adiar. Enquanto houver um recurso pendente, você não pode dizer que a condenação é definitiva. Então, com isso, ele adiou durante 10 anos e certamente teria adiado mais. Né? E aí você vai ver o réu, por exemplo, dependendo da idade do réu, né, ele completa 70 anos, e aí o tempo de prescrição do crime cai para metade. Então, o crime que prescrevia em, por exemplo, 16 anos passa a prescrever em 8. O crime que prescrevia em 8 anos passa a prescrever em 4, porque o réu, durante o processo, completou 70 anos. Né? Então, aliás, isso é usado como um instrumento para a impunidade.
Né? Aliás, só para lembrar, né, foi o ministro Dias Toffoli, na ocasião, tão logo o Supremo mudou de entendimento, que determinou a prisão do ex-senador Luiz Estevão. Foi o Toffoli. Então, foi acho que foi uma representação, não sei como é o nome do recurso, do Ministério Público, e ele, incontinente, concedeu, e foi aí, só aí, que o ex-senador passou a cumprir pena de prisão. Exato. Se o Supremo já tivesse voltado ao entendimento, que é o que ele adota atualmente, que só pode prender depois da última instância, o senador continuaria solto até hoje. Né? Então, nós temos vários casos assim, por exemplo, Doutor Marcelo, o ex-presidente Lula... Diga. Deixa eu te perguntar uma coisa, só para pontuar para o nosso ouvinte. Isso vale para todos os crimes, né? Crime de corrupção, assassinato, tráfico de drogas, vale para qualquer crime? Tudo. Tá? Existe uma ideia que hoje não corresponde mais à realidade, de que isso só beneficia os criminosos do colarinho branco, os criminosos poderosos envolvidos com corrupção, beneficia esses também, mas isso também se aplica a todos os outros criminosos, né? Porque hoje não é incomum criminosos assistidos pela Defensoria Pública, réus assistidos pela Defensoria Pública, o defensor público interpor essa imensidão de recursos aí com a mesma finalidade, né? Evitar o trânsito em julgado e, assim, evitar o máximo que puder o início do cumprimento de pena. Então, essa regra se aplica a homicida também, essa regra se aplica a traficante, essa regra se aplica a estuprador. Né? Então, e é uma coisa que assim, é importante destacar, não existe em nenhum país do mundo. Né? Você tem países em que o sujeito é condenado em primeira instância e já sai do tribunal algemado, já sai do tribunal preso. Você tem outros países em que não, em que ele só pode ser preso depois da condenação em segunda instância. Mas nós criamos um sistema em que o sujeito só pode começar a cumprir a pena depois da condenação em quarta instância, né? Porque a última instância é o Supremo. Pois é, aliás, doutor Marcelo, deixa eu lhe perguntar algo aqui. É uma pergunta de leiga, sabe? Mas que me causa espanto. O Supremo Tribunal Federal é um tribunal constitucional. Então, pela definição dele, a gente imagina que ele vá ser acionado em casos raros, esparsos, que digam respeito à constitucionalidade ou não de alguma coisa. Por que tem tanto caso penal e tanto recurso penal sendo definido pelo Supremo? O que é que tem de constitucional isso? Na maioria das vezes não tem absolutamente nada de constitucional. Mas o que acontece? Para que o Supremo diga que naquele caso ele não tem que atuar, o réu tem a possibilidade de se valer de um recurso para levar essa questão ao Supremo. Veja que loucura, né? Então, ele usa o recurso para levar o processo ao Supremo, para que o Supremo examine o processo e diga, não, isso não é, nós não vamos tomar conhecimento disso. Mas aí ele já ganhou meses, já ganhou anos, né? E aí, da decisão do Supremo que diz que não vai tomar conhecimento disso, o réu tem outro recurso, que são os famosos embargos de declaração. Né? O senador Luiz Estevão, por exemplo, ele tem uma sequência de mais de 25 embargos de declaração. Embargo de declaração é um recurso que, teoricamente, pode ser interposto contra qualquer decisão. É só você dizer assim, olha, esse trecho aqui não está claro, então eu estou recorrendo para que o tribunal esclareça. Não tem nada para esclarecer. Você está falando isso, você está fazendo isso para ganhar tempo. Né? E aí, quando vem um novo acórdão dizendo, olha, está tudo esclarecido, você novamente opõe os embargos de declaração, dizendo, não, olha, não, esse novo acórdão também não está claro. Né? Então, assim, para usar uma linguagem assim mais direta, isso é chicana. Né? Isso é manobra protelatória que algumas defesas usam, né, alguns profissionais usam, exatamente com a finalidade de adiar o momento em que você pode olhar para o processo e dizer, agora sim, não cabe mais nenhum recurso, ele pode ir para a prisão. Então, o sujeito fazendo esse tipo de manobra, ele adia 5, 10, 15 anos, né, o trânsito em julgado. Né? Então, é isso que tem que acabar. Né? Nós temos uma situação, um processo muito conhecido, né, conhecido nacionalmente, que é o do ex-presidente Lula, que só no STJ, a defesa dele ingressou, somando habeas corpus com recurso,
foram 433. Você imagina isso? 433 recursos, né? E aí eu estou chamando também o habeas corpus de recurso, embora tecnicamente não seja, mas também serve para adiar, né? Serve para protelar. Só depois de 433 recursos é que o STJ disse, olha, agora acabou. Acabou aqui no STJ, aqui transitou em julgado, mas ainda falta o Supremo, né? Então, é uma situação absurda, né, que não tem paralelo em nenhum lugar do mundo. Você pode admitir o início do cumprimento de pena após o julgamento em segunda instância, tá? Mas em quarta instância não existe. Você está transformando, como você falou, tá aí, você está transformando o Supremo numa corte criminal, né? Função que ele não tem. Ele é efetivamente uma corte constitucional e deveria julgar 200 processos por ano, né? Ele julga milhares. E adora essa situação, né, doutor Marcelo? Cá para nós, eles adoram isso, reclamam de sobrecarga, etc e tal, mas isso os mantém sempre nas manchetes, né? Você vê, hoje um delegado de polícia chamado ministro Alexandre de Moraes, mandou prender mais 3, quer dizer, eles adoram esse papel, né? Podem reclamar, mas isso exacerba o poder, isso confirma o poder que de fato tem, eu acho que talvez seja aquele poder mais forte que temos. Não há mais o equilíbrio, né? O Supremo Tribunal Federal hoje exerce um poder em desequilíbrio, digamos assim, face aos demais poderes. Eu acho que é uma situação que eles alimentam mesmo. Ele está exercendo funções, em alguns casos, de delegacia de polícia, né? Instalação de inquérito, comando de investigações. É algo inédito, né? Nós nunca tínhamos visto isso na história do Supremo. A instalação de inquérito com um ministro designado, escolhido a dedo para ser o condutor do inquérito. Quem conduz o inquérito é delegado, né? Quem preside inquérito é a autoridade policial, que é o delegado de polícia. O judiciário não pode participar disso, porque senão ele compromete a sua imparcialidade, né? É impossível alguém presidir uma investigação que dure 30 dias, 90 dias, 6 meses, 1 ano, sem formar um juízo de valor sobre aquilo que está acontecendo, né? E como o inquérito antecede o processo, o juiz que comanda o inquérito, ele já começa o processo, depois que o inquérito acabar, com uma opinião pré-estabelecida, né? É por isso que juiz e inquérito não rimam, né? Juiz não pode participar de inquérito, o inquérito não deve passar pela mão do juiz, a não ser quando seja necessária autorização judicial para alguma investigação. Para vocês terem uma ideia, o Estado do Rio já adota esse sistema, né? Desde 1991, que o Poder Judiciário aqui não recebe mais inquérito. Já disse, inquérito é função de juiz, tá? Tramita do delegado para o promotor, e aí quando o promotor entender que já dá para começar o processo, aí sim, aí ele procura o juiz, tá? E a gente vê o Supremo fazendo esse tipo de coisa, né? Nesses inquéritos aí que nós conhecemos bem, tá? Doutor Marcelo, pois não, doutor Marcelo, pode concluir. Então é isso. Queria te agradecer por mais uma vez estar conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Toda terça-feira, 8h30 da manhã, é um encontro marcado para discutirmos aí segurança pública, falarmos sobre mudanças necessárias na nossa legislação. E o senhor, de forma didática, né, tem trazido exemplos aqui que clareiam muito esses assuntos para os nossos ouvintes. Fica muito mais fácil entender essas questões jurídicas com esses exemplos. Um grande abraço, até semana que vem, hein? Boa semana para o senhor. Um abraço para vocês. Até semana que vem.